Em termos de provimento, de tratamento, igualmente o Brasil tem características bastante peculiares que nos tornam, que asseguram a qualidade dos medicamentos que são distribuídos, a gratuidade dos tratamentos, ou seja, não há conflito no Brasil, ao contrário, né, e aí eu exemplifico novamente, há países, por exemplo, como a Índia, o Paquistão, a própria China, onde existe conflito entre a medicina pública e a medicina privada. Então, as nossas normas são adotadas, o tratamento é governamental, mesmo um paciente que tenha posses, uma vez diagnosticado, ele é encaminhado a um serviço público de saúde para que lá ele tenha o seu caso notificado, sendo uma doença de notificação compulsória, e receba os seus medicamentos durante o tempo regulamentar, quer de 6 meses, se ele é um caso sensível, de primeiro tratamento, quer de 18 a 24 meses, se ele é um caso resistente. Então, de modo que medicamentos de boa qualidade, providos gratuita e governamentalmente, com controle de qualidade adequadamente feito e sem conflito entre os setores público e privado, caracterizam uma situação bastante específica do Brasil e que é muito favorável. Nesse gráfico que eu aqui estou mostrando, se observa a informação que eu já dei, é uma análise de regressão linear feita com uma observação de 1981 a 2005, mostrando uma queda consistente da incidência de tuberculose anualmente. Essa queda está por volta de 2% ao ano. Ela não é a desejável. O desejável é que nós tivéssemos uma redução a cada ano de 5% na incidência de todas as formas de tuberculose. Isso não se dá, porém o Brasil tem guardado uma consistência. Essa informação me parece relevante porque nós somos muito frequentemente perguntados se a tuberculose está aumentando ou se está diminuindo no país. A tuberculose diminui de maneira consistente no país, mesmo com o pequeno impacto causado pela infecção pelo HIV, que se observou nos anos 90, foi um impacto menor do que aquele que se esperava e certamente grande parte desse menor impacto se deveu à estratégia muito bem elaborada, muito bem conduzida e muito eficiente, reconhecida internacionalmente do controle da co-infecção HIV ou da infecção pelo HIV e da AIDS, com os programas e o provimento de tratamentos antirretrovirais tão reconhecido como se faz no Brasil já há muito tempo. Em termos de orçamento, é importante registrar também que o Brasil sofreu de maneira muito chama a atenção, de maneira muito evidente, uma mudança de paradigmas em termos de orçamento governamental para o controle da tuberculose imenso. Nesse gráfico, por exemplo, se observa em termos de investimento, em termos de milhões de dólares, 10 milhões de dólares eram investidos no ano 2000 e hoje 60 milhões de dólares são investidos aproximadamente para o controle da tuberculose no Brasil. Então isso significa, sem dúvida nenhuma, um volume de investimento da parte do Ministério da Saúde bastante significativo. Em termos de marcos do Programa Nacional de Controle da Tuberculose e até chegarmos à situação que nós nos encontramos hoje, alguns momentos que eu chamaria muito emblemáticos são importantes de serem aqui mencionados. Primeiro, a mudança completa ocorrida no início dos anos 70 até a implantação do regime de curta duração que se deu no Brasil com o fechamento dos sanatórios. Quer dizer, todo mundo se lembra, a tuberculose ainda, quando ela guardava um certo lirismo, tratada com longas internações em sanatórios, onde os pacientes permaneciam por um período de 2 anos aproximadamente. Então, no início dos anos 80, o Brasil implantou no país inteiro o regime de curta duração, com a associação da rifampicina, da isoniazida e da pirazinamida, em dose fixa combinada de rifampicina com isoniazida, veiculados na mesma cápsula, e estabeleceu igualmente um regime chamado de segunda linha para aqueles pacientes que, por alguma razão, falissem ao regime chamado esquema 1. No ano de 98, o Brasil desenvolveu e publicou, em 99, os resultados do primeiro inquérito nacional de resistência. Nessa ocasião, tomou-se a decisão de manter os regimes de tratamento estándar, não se adotando o regime individualizado, dado ao fato de que as taxas de resistência primária observada aos principais fármacos permaneciam baixas. No ano 2000,
nós reconhecemos que o Brasil tinha algumas experiências importantes em alguns centros de referência. Nós, então, desenvolvemos um protocolo de tratamento para formas multiresistentes, que naquela ocasião eram chamados os pacientes crônicos, portadores de formas de muito tempo, evoluindo, sobretudo pulmonares, de tuberculose. Nós, então, procedemos um ensaio clínico controlado, no sentido de validar um regime de tratamento estándar com a utilização de 5 medicamentos. No ano 2000, o Ministério da Saúde considera esse regime validado, adota-o como regime de tratamento para formas multiresistentes. Em 2003, como eu referi, o tratamento diretamente supervisionado, né, a estratégia DOTS, é oficialmente adotada como política governamental. Nos anos de 2007 e 2008, nós estamos nesse momento finalizando para fins de publicação, nós desenvolvemos o segundo inquérito nacional de resistência. Em 2008, nós submetemos ao Comitê Assessor do Ministério da Saúde a proposta de modificação no sistema de tratamento, e isso se baseou fundamentalmente nos dados ainda parciais naquele momento do Inquérito Nacional de Resistência, que já revelava um aumento significativo da resistência à isoniazida. Vale registrar aqui que esse aumento significativo à isoniazida não é um aumento surpreendente. A isoniazida é um fármaco que veio sendo utilizado no Brasil ao longo dos últimos 60 anos, ininterruptamente, nos mais diversos esquemas, de modo que não é surpreendente essa curva histórica ligeiramente ascendente na sua taxa de resistência. De modo que, em 2008, o Comitê Assessor recebeu a tarefa de proceder uma revisão sistemática do que existia na literatura, à luz das melhores evidências. Nós fizemos essa revisão sistemática, entregamos ao Ministério da Saúde, e foi com base nessas informações que, então, o Brasil toma a decisão de adotar o esquema de tratamento de primeira linha, com a adoção de um 4º fármaco na fase intensiva de tratamento, como eu vou voltar a esse assunto quando for falar de terapêutica. Em 2009, portanto, o Brasil publica essas recomendações, adota o tratamento com 4 fármacos na fase intensiva através da formulação em dose fixa combinada. Em maio de 2010, o Brasil submete uma proposta ao Comitê Luz Verde da Organização Mundial da Saúde, de modo a ter disponível medicamentos que não existem no mercado nacional, para acesso a esquemas individualizados de tratamento, sobretudo para as formas resistentes. E o Ministério da Saúde finalmente publica as normas nacionais que condensam aquilo que já havia sido publicado nas terceiras diretrizes pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, e publica, isso está disponível no site do Ministério da Saúde, como normas para a tuberculose 2010.